Salve cartoleiros e cartoleiras, mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático, novamente a nossa saga de analisar todos os 20 clubes do Brasileirão. Aqui o Cartola Tático é um canal que a gente visa trazer uma análise de desempenho de como jogam as equipes e os jogadores para ajudar na montagem do time do Cartola. E dessa vez chegou a oportunidade de a gente saber um pouco mais sobre o Mirassol, sensação do Brasileirão 2025. Como ataca? Como se defende? Quais são as principais peças a ficar de olho nesse Mirassol? Se liga só numa análise aprofundada sobre como joga o time de Rafael Guanais após a vinheta. Antes de começar, eu quero abrir para todo mundo que chegou aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para o YouTube encaminhar cada vez mais os nossos vídeos para você, cartoleiro. Desculpa também nosso plano de membros do canal por R$ 3,99 ou R$ 7,99. Você consegue se tornar membro e cooperar ainda mais com o Cartola Tático, beleza? Bom, vamos agora começar trazendo a organização defensiva do Mirassol de Rafael Guanais. Quais são as principais ideias dinâmicas defensivas para poder escalar os melhores jogadores dentro dessa fase de jogo do Mirassol? Se liga só. Dentro da sua característica defensiva, pelo trabalho do Rafael Guanais, o Mirassol é um time que gosta de pressionar o adversário em sua saída de bola, como a gente está observando aqui no jogo contra o Vitória. É um time que sobe muita pressão, induz o adversário para os lados do campo para encurtar mais a distância no portador da bola e nos possíveis receptores que o adversário queira fazer esse passe, para que se tenha menos campo e force o adversário a gerar o erro. O Mirassol sempre busca com que o jogador adversário faça um passe para trás, para que essa pressão possa ser mais intensa e o Mirassol já consiga recuperar essa posse de bola ainda na saída de bola do adversário. Então, Rafael Guanais é um treinador que gosta muito dessa intensidade para os jogadores saltarem pressão, induzirem o opositor pelo lado, para dentro disso interceptar a maioria das ações da saída de bola do adversário. Por exemplo, agora, contra o Juventude, o time marcando no 4-1-3-2 em bloco alto, os jogadores fazendo esse balanço para o lado da bola, acompanhando muito bem a trajetória, leva o adversário ao erro e depois desse erro, o Mirassol vai conseguir fazer o gol num ataque muito rápido ali por dentro do campo. Então é uma característica muito forte o trabalho do Rafael Guanais. Mirassol que também marca no 4-1-4-1 em bloco médio baixo, com o atacante ali mais móvel, fechando o passe dos zagueiros, uma linha atrás com quatro jogadores, uma marcação por zona, mas que também tem algumas referências individuais em alguns momentos, principalmente quando esses passos para trás vão acontecendo, obrigando o adversário aí a ter menos espaço no campo. Aqui, em um dos lances onde o Santos consegue quebrar essa marcação, porque o Mirassol sobe muitos jogadores, mas na mesma proporção que busca fazer essa transição para fechar muito a área e defender possíveis cruzamentos laterais dos adversários. Também é uma estratégia muito grande do Mirassol. Então, essa marcação com intensidade e em linha alta faz com que os jogadores duelem bastante. Agora, por exemplo, a gente vai ver novamente o time no 4-1-4-1 em bloco médio, jogadores subindo pressão, indo na saída de bola do adversário e dificultando mais, por isso que é um time que duela muito no Brasileirão. Bom, que o Mirassol é um time com muita intensidade, saltos de pressão, leva o adversário para o lado sem a bola, e por conta desse duela muito, a gente já sabe. Agora a gente vai trazer a organização ofensiva do Mirassol. É um time que tem feito gols em grandes equipes do Brasileirão. Mas por quê? Quais são as ideias dinâmicas ofensivas do time de Rafael Guanais? Se liga só também. O Mirassol é um time que utiliza uma saída sustentada, ou seja, com 4 jogadores nessa saída de bola, 4 mais 1 ou um 4 mais 2. E chama atenção que é um time muito associativo, um time que mesmo jogando em vários momentos em transição, quando tem a posse de bola, sobretudo nos seus domínios dentro de casa, é um time que busca fazer essa série de bola bem trabalhada, de pé em pé, com triângulos em todas as regiões do campo, seja no último terço, seja na saída de bola, sempre busca essas jogadas de pé em pé, como a gente está observando novamente nesse jogo contra o Vitória. Observe, é um time que também utiliza o passe por dentro, mas sempre visando desequilibrar jogadas pelo lado. A bola entra no corredor lateral, o time novamente traz a bola por dentro, mas com o intuito sempre de jogar com os jogadores abertos na linha lateral para poder gerar cruzamentos. É um time que bombardeia muito a área adversária, busca muito essa segunda bola para poder gerar cruzamentos da direita, da esquerda, várias regiões do campo, sempre preza por estar ali preenchendo bem a entrada da área do adversário para poder pegar esses rebotes
e gerar um novo ataque e principalmente o novo ataque seja pelos lados. Novamente, um time que faz muito essa movimentação para sempre atacar as costas da última linha adversária e gerar cruzamentos, como a gente viu agora o Carlos Eduardo fazer muito bem na equipe do Mirassol. Agora a gente vai trazer um pouco, né, de um jogador que é importante assistir o jogo do Mirassol, e a gente vai falar sobre isso, que é o Edson Carioca. É um atacante que flutua muito fora da área, gera muito jogo e ajuda nessa associação por dentro para que o time consiga lateralizar o seu jogo. Agora a gente vai observar que o Mirassol tem uma igualdade de 3-3, mas novamente sempre um jogador faz esse movimento nas costas da última linha para chegar na área e aí o Mirassol poder criar um cenário de cruzamento. É um time que bombardeia muito, com o Lucas Ramon de um lado, o Reinaldo do outro, gerando muitos cruzamentos na área. Outro ponto interessante dessa transição agora que a gente vai trazer do Mirassol, o contra-ataque rápido, é como o time busca variar a bola de um lado para o outro do campo, trazendo da esquerda para girar essa bola à direita rapidamente, e aí nesse ataque é o último terço, gerar cruzamentos e fazer os seus gols, como na direita também fazer essa jogada para o outro lado. Além disso, é um time que os zagueiros constroem bastante, então por isso que é normal ver o James, o João Vitor ou o Fernando, quando está jogando, adiantarem muito essa bola, conduzirem bastante e, novamente, trabalho de troca de corredor. Reinaldo toca a bola para o meio do campo, que já acelera na direita para o time poder finalizar de fora da área. Também é uma característica muito forte desse trabalho, como esse passe cavado nas costas da última linha também é uma ferramenta bastante utilizada do time de Rafael Guanage, e por isso é um time com muita ofensividade que tem conseguido aí marcar muitos gols nesse Brasileirão de 2025. Bom, uma vez que a gente já sabe como a sensação do campeonato marca, a gente vai trazer agora dois jogadores do Mirassol que são muito válidos para apostar no Cartola de 2025. A gente vai trazer aqui uma análise das principais características e como eles podem gerar scouts nessa temporada. A gente vai começar com o lateral direito Lucas Ramon, que está fazendo um senhor campeonato brasileiro. A gente vai trazer as principais características do jogador. Lucas Ramon é um lateral com uma boa capacidade de desarme, porém não é um jogador com tanta força muscular, com tanta imposição para gerar desarmes através da força, como muitos laterais conseguem fazer no Campeonato Brasileiro. Porém, ele é um lateral que controla muito bem essa distância em relação ao adversário, controla bem e, por conta disso, consegue gerar alguns desarmes. É bem verdade que o Lucas Ramon também é um lateral que comete muitas faltas, porque gosta do duelo, gosta de ir com o pé ali no chão, com antecipação, e por conta disso comete algumas faltas, mas é um lateral que encurta bem essa distância para o portador da bola, e por isso que tem 30 desarmes em 14 jogos no Brasileirão. Um lateral que consegue, dentro desse jogo do Mirassol, que, claro, por conta do time no Campeonato Brasileiro está muito bem, mas a gente sempre enfrenta times que gostam de amassar e tem muita posse de bola, porque o Brasileirão é repleto de times nesse sentido, e aí o Lucas Ramon consegue despontar através dessa característica dele de encurtar bem a distância, fechando esse espaço do portador da bola, para dentro disso conseguir ali gerar desarmes, e desarmes conta bastante, né, para um defensor, para um lateral que é bastante acionado. A gente viu ele fazer isso em vários jogos do Brasileirão e consegue realmente entregar essa característica de controlar a distância e, dentro disso, encurtar no momento certo para conseguir gerar os desarmes defensivos. Além desse aspecto, a gente pode observar que o Lucas Ramon também é um lateral que aparece muito na fase ofensiva. Como o Mirassol ataca com um monte de jogadores, ele sempre fecha o lado oposto para receber cruzamentos que vêm do outro lado. O Reinaldo cruza muitas bolas e o Lucas Ramon, em alguns momentos, é esse jogador que fecha no segundo pau para poder gerar remate, gerar finalizações. É uma característica forte dele também, por isso que ele já tem gol no Brasileirão e tem algumas finalizações. Por conta desse volume que ele gera ali no corredor lateral direito, ele sempre é uma válvula de escape quando os principais jogadores de ataque estão marcados. E aí, por conta disso, ele tem uma boa infiltração e pode ajudar, sim, em finalizações, tanto de dentro da área, como também de fora da área. O segundo jogador do Mirassol que a gente vai trazer aqui uma análise também mostrando as características para dentro disso, você ficar de olho em como escalar nessa temporada do Cartola, é o Edson Carioca, que tem feito gols pelo Mirassol, mas a gente vai trazer as principais características dele que faz ele ser uma boa peça no Cartola. Se liga só. Uma das primeiras características que a gente vai ver do Edson Carioca é o desmarque de ruptura, ou seja, a capacidade de atacar as costas dos zagueiros, as costas da última linha adversária, para chegar finalizando na saída do goleiro ou de fora da área, depender da distância do passe.
O Mirassol não joga com centroavante fixo, joga com um centroavante muita mobilidade e em alguns momentos até fazendo falso 9. E o Edson Carioca é um jogador que tem essas características. Lê muito bem ali a movimentação dos seus companheiros para se desmarcar de forma vertical e finalizar tanto com a direita quanto com a esquerda, como está observando nesses jogos do Brasileirão. É um dos jogadores do campeonato que mais finaliza, é o famoso chuta-chuta. Além desse contexto, dessas finalizações, é um atacante que infiltra bem ali na pequena área, dentro da área, para poder finalizar a um toque, poder finalizar de primeira e, além disso, é um atacante que tem muita força física, muita imposição para girar, para brigar em cima do zagueiro, sempre buscando abrir um ângulo de chute dentro da área. Várias finalizações do Edson Carioca é dele conseguindo, na disputa física, corpo a corpo, ganhar do zagueiro, clarear para buscar a finalização. Claro, muitas defendidas, outras para fora, mas é um chuta-chuta. Agora, como ele é só um time em transição, o Edson Carioca também tem um arraste muito rápido para poder chegar finalizando, como foi nesse gol que ele fez com o Atlético Mineiro. Outro jogo também aqui, onde ele buscou muito essa movimentação em velocidade, trazendo aqui a ambidestria, chutar com a direita, com a esquerda e gerando muito scout através dessa característica dele. Edson Carioca é um atacante que sai muito da área, flutua muito ali e também busca esses arremates a longa distância de peito de pé. Muitas delas finalizações defendidas e por isso que ele é tido aí como um chuta-chuta desse Mirassol, até pela capacidade que ele tem de sempre já dominar, buscando esse ângulo de finalização, buscando essa capacidade dele muito forte de finalizar do jeito que a bola vem, seja condicionada, seja condicionando o corpo para poder gerar um bom arremate. Agora a gente vai trazer aqui todos os principais scouts que você pode esperar desses dois jogadores do Mirassol. Lucas Amon, desarmes, faltas sofridas, assistências, finalização defendida e finalização para fora, principalmente o desarme é o carro forte do Lucas Amon, comete muitas faltas, mas também pode sofrer falta através da sua velocidade. E o Edson Carioca, gols, assistências, finalizações defendidas para fora e também falta sofrida. Não é um atacante que desarma tanto, tem ali um pouco menos de uma média de um desarme por jogo, mas finalizações e participações do jogo ofensivo é o que dá para se esperar sim do atacante. A gente sempre gosta de trazer aqui algumas menções honrosas de outros jogadores do Mirassol. E aqui eu vou trazer para vocês o Chico da Costa, atacante que acabou de chegar, tem 3 gols em 4 jogos, jogador de definição também, de muita força e velocidade. Tem aí uma carreira no futebol sul-americano, chegou com tudo no Mirassol. O Alisson, que vem de alguma Série B muito boa, estava no futebol, né, turco nessa temporada, chegou ali ao Mirassol, já tem 2 assistências também, ainda não figura dentro do time titular, mas é um meio ali de muita articulação e participação do jogo ofensivo, e uma boa parada. E o zagueiro James, que está de saída, mas caso permaneça no Mirassol, também é um jogador com muitos desarmes. Não posso deixar de falar para vocês também sobre o nosso grupo do plano de sócios aqui do canal do Cartola Tático. Por apenas R$50 no Pix número 11 9 30 23 5520, você tem acesso a conteúdos exclusivos e uma base muito sólida de dados e análise para você mitar no Cartola 2025. Eu sou analista de desempenho scout profissional de futebol, trabalho com clubes, empresários e atletas e ajudo você, cartoleiro, a mitar. Além dessas análises que a gente está trazendo aqui, a gente traz um e-book completo dos principais scouts da rodada, o que esperar, bolas paradas, influência da arbitragem, probabilidade de scout com Matrix e muito mais. Não perca essa oportunidade de ser sócio do canal e fazer parte dessa comunidade que está mitando muito. Ou se torne membro por R$3,99, R$7,99, nosso plano mais caro, e você consegue, dentro desse membro do canal aqui, conseguir ser já um sócio e ter aí acesso a ligas gratuitas e muito conteúdo bom para vocês. Foi isso, galera. Agradecendo a vocês mais uma vez pelo vídeo. Deixa o like, aperta no repá para o YouTube mandar esse vídeo para mais e mais cartoleiros para descobrir como desvendar os principais jogadores da sensação do campeonato. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!